A paz de Cristo, irmãos. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais esse encontro, mesmo que online, mas sabemos que a partir de hoje está liberado o culto nas igrejas. Então, amado Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Eu te entrego a tua igreja, Senhor, na face da terra e te peço, perdoa os nossos erros e os nossos pecados que estão sempre diante de nós, Senhor, e nos faça reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e reconhecer cada dia o seu poderio, a sua fortaleza diante das nossas vidas. Muito obrigado, ilumina nossas mentes na leitura, meu Pai, dessa primeira lição. Seja com o teu povo, seja com os jovens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jovens, um bom dia, um feliz domingo de Páscoa para todos nós, dentro do possível. E a nossa lição que estamos iniciando hoje, né, é o terceiro trimestre, é o segundo trimestre, as lições bíblicas dos jovens, nessa revista aqui, ó, muito interessante, vai falar sobre os cuidados de Deus com o corpo de Cristo, as lições da carta de Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E esse trimestre, esse segundo trimestre está muito interessante, porque vai discorrer sobre a carta, a epístola, né, que é a mesma coisa, enviada aos Coríntios. E vai ser, na realidade, essa lição 1, ela é bem uma introdução do que nós vamos estudar nesses 3 meses. E durante esses 13 capítulos, nós vamos ver na primeira lição a primeira carta de Paulo à igreja de Corintos, na segunda, ação de graça pela igreja de Corinto, na lição 3, as divisões na igreja, na quarta, a sabedoria divina, depois o caráter da pregação de Paulo, a imaturidade espiritual dos coríntios, é Deus que dá o crescimento, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações, Paulo censura a contenda entre os irmãos, seu corpo é membro de Cristo, Paulo responde questões a respeito do casamento e da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos, e finalmente na lição 13, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Então, vamos começar hoje a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, nossa lição número 1. O texto do dia: porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso está em 1 Coríntios 6, 20. E a síntese disso é: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor, e promove a união da igreja. E quais são os objetivos dessa aula de hoje? É expor e explicar a autoria, a data e o propósito da primeira carta aos Coríntios, descrever o contexto histórico e cultural da cidade de Corinto e os destinatários da carta, mostrar as principais características da primeira carta aos Coríntios, porque se escrevemos uma carta, ela está interessada a alguém. Ela foi escrita com um objetivo, ela tem um propósito. Quando é que foi escrita? Por quem? Qual foi o local? A quem se destina? Né? Qual é o contexto histórico? O que estava acontecendo nessa cidade de Corinto quando essa carta foi escrita e por quem? Então, nós vamos começar no tópico 1, vendo a autoria, a data, o local e o propósito. Nós temos como Paulo como o autor da carta, o apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Gentios eram
pessoas naquele tempo que não eram judeus, mas que aceitaram, né, aceitaram a doutrina daquela época, né? Então, ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, mas era judeu, Paulo, né? Romanos 11:1, cidadão romano e cidadão da diáspora. Diáspora é dispersão, influenciado pela cultura helenista. Então, quando também nós vemos essa palavra helenista, se refere à cultura grega. Paulo falava o hebraico, isso está em Atos 22:1 e 2, além do aramaico, do grego e do latim. Eram as línguas faladas naquela época. Então, Paulo, ele era um homem muito culto. Ele falava, além do hebraico, o aramaico, que era o povão que falava, né, o grego e o latim. A religiosidade, o rigor do cumprimento da lei fizeram dele um perseguidor dos seguidores de Cristo, pois acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Todavia, ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, onde entregou sua vida a Cristo e de perseguidor passou a ser perseguido por amor ao Evangelho. Paulo, mais do que ninguém, contribuiu para a expansão do cristianismo no primeiro século. Então, muito interessante, né? O Paulo, ele perseguia os cristãos, porque ele achava que os cristãos estavam errados, que eles estavam fazendo algo errado. Mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com Deus e ele de perseguidor passou a ser perseguido. No item 2 do tópico 1, nós vamos ver a ocasião, o local e a data dessa carta. Paulo chegou à cidade de Corinto entre 50 e 51 depois de Cristo. Isso está lá em Atos 18:1. E vindo de Atenas, ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, casal de missionários que haviam sido expulsos de Roma em 49 depois de Cristo. Paulo permaneceu por 18 meses nessa cidade, trabalhando na oficina de Priscila e Áquila, fabricando tendas, pregando o evangelho, começando pelos judeus na sinagoga, onde sofreu forte resistência. Então, ele passou a se dedicar à pregação aos pagãos, se reunindo na casa de Tício Justo, que ficava ao lado da sinagoga. Sinagoga era o local que eles se reuniam, né? Então, era considerado a igreja. No início da comunidade de cristãos, era formado de pobres, de pessoas sem muita instrução, até que Crispo e Sótenes, amigo dos chefes da sinagoga, também se converteram. A estadia de Paulo foi marcada por muitas tensões e conflitos. A primeira carta foi escrita quando Paulo estava em Éfeso. Nós já estudamos isso, em Éfeso, durante a terceira viagem missionária entre 55 e 56 depois de Cristo. Éfeso era uma outra cidade. Qual era o propósito? Então, aqui nesse item 2 do tópico 1, nós vimos que aquela sociedade, aquela comunidade, qual era a formação dela? Eram pessoas sem muita instrução, pessoas pobres, sem muita instrução, mas você tinha inclusive estadista, tinham muitas prostitutas, mas nós vamos vendo isso ao longo da lição. Vamos lá, vamos ter calma. No terceiro item do tópico 1, nós vamos ver o propósito desta carta. Se ele escreveu com propósito, com um objetivo. Qual era esse objetivo? Não existe um propósito único para a carta, pois o seu conteúdo evidencia algumas finalidades. Então, olha, qual era a finalidade dessa carta? Não era uma só, tinham várias. Primeiro, orientar os crentes depois que os da família de Cloé comunicaram que havia contenda entre os irmãos. Tratar de vários problemas, como, por exemplo, divisões, fornicações e brigas internas levadas ao tribunal da cidade.
responder algumas dúvidas a respeito do casamento, de alimentos sacrificados aos ídolos, comportamento de mulheres na igreja, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor e a necessidade de ordem nos cultos e questões a respeito da ressurreição. Isso está em 1 Coríntios 15, de 1 a 58. E aí, nós vamos ver no decorrer desse trimestre exatamente cada item desse que Paulo buscou, através dessa carta, orientar os irmãos daquela cidade de Corinto. Então, vamos lá. No tópico 2, quem foram os destinatários da carta? Ele escreveu para alguém. A cidade de Corinto, no subtópico 1, a comunidade judaica de Corinto e a igreja em Corinto. Então, quem foram os destinatários da carta? A cidade de Corinto. A cidade sofreu uma grande devastação em 146 a.C., mas um século depois tornou-se uma cidade-colônia, a metrópole da província romana de Acaia. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu sua carta, a cidade era sinônimo de riqueza, de luxo, de alcoolismo, de corrupção e frouxidão moral. Uma população heterogênea, ou seja, diversa, com mais de 400 mil habitantes. Era muito grande e muita gente. Corinto era uma cidade próspera, tinha 2 grandes portos e um excelente comércio. No entanto, 2/3 da população era de escravos e de trabalhadores. Na religião se destacava o grande templo de Afrodite, a deusa do amor, onde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas cultuais. Ali, grandes festas tidas como sagradas, com carnes sacrificadas a ídolos, eram celebradas. Nessa comunidade, valorizava-se a sabedoria filosófica, conhecimento considerado uma fonte de libertação humana. Por isso, Paulo procurava conscientizar os cristãos em Corinto de que eles não podiam reproduzir a promiscuidade que dominava a cidade. Então, eles não podiam trazer essa promiscuidade de fora da cidade para dentro da sinagoga, para dentro da igreja. E também um detalhe que chama atenção: haviam 2 portos onde entra e sai produtos para a cidade. E era um sacrifício muito grande, porque num determinado porto era onde as mercadorias chegavam, os produtos chegavam, né? E no outro, e depois tinha que, através de um grande esforço físico, carrear, né, aquelas embarcações para o outro lado, para o outro porto. Então precisava de mão de obra forte. E você tinha muito o quê? Escravos e trabalhadores naquele local. E só para vocês terem uma ideia, haviam mais de 23 templos dedicados a ídolos. E um dos principais era Afrodite, conhecida como a deusa do amor, ou Vênus. E era comum as prostitutas cultuais, ou seja, mulheres que se davam à prostituição e que fazia parte do culto a essa deusa. E tinha também um outro deus considerado por eles, um outro templo dedicado a Apolo, considerado o deus da festa, das músicas, da dança. Então imaginem, irmão, tudo isso que acontecia fora da igreja, sendo, de repente, de alguma forma, carreado para dentro da igreja. E deve ser o contrário. A igreja é que tem que influenciar os padrões fora, e não ao contrário, as coisas do mundo, as coisas mundanas se estabelecerem dentro da igreja. E aí nós não podemos esquecer, falamos no primeiro tópico, da questão do helenismo, que está ligado à cultura grega. Então, naquele tempo, eles davam muito valor à questão da sabedoria humana, como uma forma, a sabedoria filosófica, conhecimento considerado como fonte de libertação humana. Por isso, Paulo procurava
conscientizar os cristãos em Corinto de que eles não podiam reproduzir a promiscuidade que dominava a cidade. Só para vocês terem uma ideia, as mulheres nascidas naquela cidade, quando elas chegavam em outro local, só de saberem que elas eram de Corintos, era como se toda mulher que fosse de Corinto era prostituta. Levava aquela marca, né? E não é isso, não é? Então imagina a confusão que isso dava naquele meio, principalmente dentro da igreja. Item 2 do tópico 2, a comunidade judaica de Corinto. A comunidade tinha uma sinagoga formada em sua maioria por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio em 54 depois de Cristo. Uma robusta comunidade com influência religiosa própria, uma forte vida familiar e influente padrão moral. A comunidade judaica se manifestava contra a pregação messiânica de Paulo e os anciões, os mais idosos, né, revoltados com a mensagem do apóstolo, acabam por arrastá-lo para ser julgado em um tribunal romano. Galho, procônsul na Caia, se recusou a julgar o caso por entender que era uma questão judaica interna. Assim, Paulo foi absolvido, porque ele tinha dupla cidadania. Durante a estadia dele em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi marcado por tensões e conflitos. Terceiro, a igreja em Corinto. Paulo fundou e consolidou a igreja em Corinto. Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos tinham origem no círculo de pagãos simpatizantes com o monoteísmo judaico. Então, pessoas que eram simpatizantes com a causa judaica, né? E o monoteísmo, culto a um só Deus. Dois grandes perigos ameaçavam a unidade da igreja local: o legalismo, que é a salvação por meio da obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes da lei, e o antinomismo, que a salvação vem pela fé e não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral. Era uma igreja rica em dons, mas imatura espiritualmente. O que é imatura espiritualmente? O que é uma pessoa imatura? É uma pessoa que, como adulto, age como criança, como inconsequente. Então, essa igreja em Coríntios, ela era uma panela em ebulição de grandes dissensões e conflitos, porque eram várias pessoas de várias culturas, de várias condições econômicas, né? Então você tinha trabalhadores, escravos, pessoas de grandes posses, prostitutas, ao redor da igreja, né? E tudo isso trazendo esses conflitos, essas coisas para dentro da igreja. E mesmo Paulo não estando lá em Corinto, ele era comunicado através de irmãos daquela localidade do que estava acontecendo. Então ele escreveu uma carta para colocar ordem nessas questões. Terceiro tópico, as principais características da primeira carta. As cartas de Paulo à igreja em Corinto, a imaturidade espiritual e o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Vamos saber mais um pouquinho sobre cada item desse. As cartas de Paulo à igreja em Corinto. Os vários conflitos e as diferentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondência entre Paulo e a igreja em Corinto. No cânon bíblico, a Bíblia, existem somente 2 cartas, todavia foram escritas pelo menos 4 cartas, 2 delas se perderam. 1 Coríntios 5:9. O cânon são os livros que foram considerados como sagrados e que compõem a Bíblia. Então, na realidade, foram escritas mais de 2, foram escritas 4, mas 2 se perderam. Esses conflitos e essas várias diferentes questões doutrinárias
provocaram uma intensa troca de correspondência. Ele estava realmente preocupado com o que estava acontecendo naquela comunidade. 2. Imaturidade espiritual. O problema que mais preocupava o apóstolo era a divisão interna da igreja. Esse comportamento demonstrava a imaturidade espiritual da congregação. Tal problema perpassa toda a carta, porém, recebe uma atenção especial nos 4 primeiros capítulos da carta. O apóstolo tratou a questão da divisão de forma carinhosa, mas firme. 3. O contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Outra característica que se destaca na carta é a ênfase que Paulo dá ao contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos, de poetas e oradores que se orgulhavam da sua herança intelectual. Todavia, o apóstolo deixa claro que a sabedoria desse mundo não pode definir o modo de viver do cristão. Quando Paulo esteve em Corinto pela primeira vez, a sua principal mensagem foi o respeito do Cristo crucificado. Ele não se importava em ser contestado e chamado de louco. Paulo sabia que a mensagem da cruz de Cristo condenava as divisões, questionava a vanglória dos que praticavam escândalos, censurava a imoralidade sexual e reprovava o comportamento egoísta nas reuniões. A pregação do Evangelho é loucura para os padrões humanos, mas é a sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. Eu vou ler novamente esse último parágrafo. A pregação do Evangelho é loucura para os padrões humanos, mas é a sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. Amém? E nós vamos ver no decorrer, então, desses 3 meses, inclusive a questão da ceia do Senhor. E nós vamos ver que eles tinham um hábito de ir para comer na hora lá da ceia, e quem chegasse primeiro comia tudo que era posto que era oferecido, e quando os pobrezinhos miseráveis chegavam, só encontrava o resto, o bagaço da laranja. E aí não, vamos colocar ordem. Aí você começa a entender muitas coisas que se estendem até os dias de hoje, né? O porquê, a questão das mulheres fazerem silêncio, não quer dizer que Paulo defende a machista, mulher coloca, não é nada disso não, irmãos. É ordem no culto, porque naquele tempo, cada um com a sua cultura, cada um com o seu costume, cada um com um modo de vida de fora da igreja, aí chegava, aí um falava uma coisa, outro falava outra, outro cantava, outro gritava, outro profetizava, e não é assim, né? Tem que haver ordem e decência. Então a gente vai entender muitas coisas que nós lemos hoje no livro de Corinto, quando nós entendermos o contexto histórico daquele tempo, ok? Pontos importantes. A sabedoria desse mundo não pode definir o modo de vida do cristão. Sabemos que somos criticados pelo modo de vestir, por de repente estar um sol maravilhoso e as pessoas acham que os prazeres, né, você dá vazão ao prazer da sua carne, que é bacana, que é valorizado, e que você é um bobo por estar na escola bíblica, por levantar cedo ao domingo e ir para a igreja. E não é não, meu irmão. Realmente, para o mundo, nós é que somos errados, mas nós sabemos em quem nós temos crido. E a conclusão dessa aula de hoje é: a primeira carta aos Coríntios foi escrita por quem? Pelo apóstolo Paulo, quando ele estava em Éfeso. Então, quando ele estava naquela cidade que nós estudamos na lição 12, em Éfeso, durante a terceira viagem missionária entre 55 e 56. Aí ele mandou uma carta lá de Éfeso para Corinto. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloé e responder aos questionamentos da igreja.
Os partidarismos e divisões eram resultados da imaturidade espiritual e da dificuldade em distinguir a sabedoria humana da sabedoria divina. E só lembrando que a igreja de Corinto, ela era nova, ela tinha em torno de 5 anos que ela tinha sido fundada. E aí havia muitas dúvidas, né? Muita gente, muitas dúvidas. E agora vamos à hora de responder as perguntas. Quem é o autor da primeira carta aos Coríntios? Eu acabei de responder. Vou dar um minutinho. Falou aí? O apóstolo Paulo. Muito bem. Quando foi escrita a primeira carta aos Coríntios? Posso responder? Você já respondeu aí, jovem? Foi escrita aproximadamente entre 50 e 51 depois de Cristo. Isso está lá em Atos 18:1. Terceira pergunta. Qual o propósito da carta? E aí, só relembrando que esse propósito nós vamos discorrer ao longo desses 3 meses sobre cada um deles. Não existe um único propósito, tem vários, né? Pois o conteúdo evidencia algumas finalidades. 1. Orientar os crentes, depois que os da família de Cloé comunicaram que havia um contenda entre os irmãos. 2. Tratar de vários problemas, como, por exemplo, divisões, fornicação, brigas internas levadas ao tribunal da cidade, responder algumas dúvidas a respeito do casamento, de alimentos sacrificados aos ídolos, comportamento das mulheres na igreja, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, a necessidade de ordem nos cultos,